Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno interminável aqui, vou fazendo os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre o Julian Assange e sobre a filosofia hacker dele, tá? Vou explicar um pouquinho aí o que é isso, com alguns detalhes, tá? E também falar sobre alguns casos famosos, tá? Envolvendo algumas divulgações, né? De documentos importantes envolvendo governos e também grandes empresas, que é parte dessa filosofia hacker dele aí que a gente vai falar um pouquinho no vídeo de hoje, tá? E o objetivo é demonstrar a importância do Assange no mundo de hoje, tá? Como um filósofo, tá? Eu considero o Assange um grande filósofo aí do mundo contemporâneo e acho que é importante a gente pensar aí nele como, enfim, um grande ativista nesse sentido, colocando ali em evidência uma série de contradições da, aspas, liberdade de expressão ocidental e tudo mais. Então a gente vai falar um pouco sobre isso tudo aí no vídeo de hoje, tá? Antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas. Do outro lado de cá está aqui o meu terceiro livro de poemas, quinto pela Multifoco, nono no total. E, enfim, né, se vocês conseguirem furar o bloqueio desses bandidos aqui, a gente de repente consegue conversar sobre o livro aqui, tá bom? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre o Assange, tá? Vou usar os dois livros para falar sobre ele e sobre a filosofia hacker, tá? E sobre alguns casos, né, famosos, alguns casos envolvendo figuras importantes da política e também do meio empresarial, tá? Tá aqui o Cyberpunch, esse livro aqui muito legal que eu já li inteiro, é bom pra caramba, vale muito a pena a dica aí, tá? E esse livro que eu falei um pouco dele no vídeo passado, tá? Que é o livro do Sérgio Pereira Couto, Wikileaks, Bastidores do Poder, tá? Então vamos usar esses dois livros aqui para a gente pensar um pouquinho aí no Julian Assange e na filosofia hacker, tá? Então, pessoal, de cara eu já cito para vocês aqui um trecho no qual ele fala justamente sobre a filosofia hacker, tá? Deixa eu pegar aqui a página, onde está aqui, vamos ver, que eu separei para vocês um trecho, porque na verdade tem um capítulo desse livro aqui, que é o capítulo 10, tá? Que está na página 143, que se chama Privacidade para os Fracos, Transparência para os Poderosos. Esse é um resumo, tá? É um bom resumo aí, que inclusive a gente encontra em outros trechos do livro também, da tal filosofia hacker do Assange, do Wikileaks, e da galera que está ali ajudando ele, que colabora com ele. São colaboradores, inclusive, que são voláteis, né? Alguns entram, depois vão seguir outros caminhos, e tem alguns que são mais fixos ali e tudo mais. Enfim, isso, claro, quando ele ainda não tinha sido preso. Hoje ele está preso lá, como eu falei no vídeo passado, esperando aí torcendo, né? Esperando para um recurso dele para não ser extraditado para os Estados Unidos. Se ele for extraditado para os Estados Unidos, ele vai passar o resto da vida na cadeia, ou talvez até condenado à morte lá, porque, enfim, ele divulgou uma série de documentos comprometedores da política externa dos Estados Unidos, matança, enfim, e de outras figuras do poder internacional. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, e pautado por essa ideia de privacidade para os fracos e transparência para os poderosos, que o ideal é esse, né? O ideal é que as pessoas que tenham muito poder, que estejam envolvidas aí com o poder, façam um jogo transparente, e as pessoas, o povo e tudo mais, tenham a sua privacidade na internet respeitada e tudo mais, inclusive protegida, né? Coisa que muitas vezes não acontece. Eu sei bem o que eu estou falando, tá? Então, enfim, pessoal, ele fala disso aqui em outro trecho também. Eu vou depois aqui ver se eu acho esse outro trecho, tá? Mas vamos então aos casos, tá? Porque tem umas coisas muito interessantes aqui, tá? Que descrevem a forma de ação do Wikileaks e do Julian Assange e os casos específicos aqui. Então vamos lá, tá? Na página 10 ele começa explicando aqui, né? Fundado em 2006, o Wikileaks ficou famoso em 2010 quando publicou milhares de documentos secretos norte-americanos supostamente vazados pelo soldado Bradley Manning, que servia no Iraque. Era um soldado dos Estados Unidos que vazou uma série de documentos ali com, enfim, uma série de denúncias, e eu vou explicar que denúncias são essas agora, tá? Continuando aqui.
O primeiro vazamento, em abril de 2010, consistia em um único vídeo de 17 minutos. Tá? Seu conteúdo era chocante. De dentro de um helicóptero Apache, soldados norte-americanos atacavam 12 civis desarmados, dentre eles 2 jornalistas da agência de notícia Reuters. Antes da publicação, a agência tentara sem sucesso obter o vídeo mediante a FOIA, Freedom of Information Act, a lei norte-americana de acesso à informação. Inclusive eu vi ontem, né, um vídeo dos israelenses fazendo a mesmíssima coisa com civis palestinos que estavam andando assim, entre os escombros e drones, né, enfim, mataram, né, umas 4 pessoas ali inocentes que estavam desarmadas pelo mero prazer ali de matar, e depois eles reclamam quando são comparados com os nazistas e tudo mais, né? Então, continuando aqui na página 11, ele explica, né? Meses depois, em julho de 2010, o Wikileaks publicou 75 mil diários militares sobre a guerra do Afeganistão, que comprovavam centenas de assassinatos indiscriminados de civis pelas forças dos Estados Unidos. Em outubro de 2010, a organização publicou 400 mil relatos secretos sobre a ocupação no Iraque, provando a constante tortura contra prisioneiros. O maior vazamento, no entanto, viria no final de novembro de 2010, uma verdadeira enxurrada. O projeto chamado de Cablegate, né, em alusão ao Watergate, né, que é um caso famoso lá nos Estados Unidos, não era apenas o mais extenso material restrito a ser vazado na história do jornalismo. Os 251.287 comunicados diplomáticos provenientes de 272 embaixadas dos Estados Unidos no mundo todo compunham o mais abrangente relato de como funcionam as relações internacionais e também de como líderes de cada um desses países, além dos Estados Unidos, se comportam a portas fechadas, né? Só para ponderar um detalhe aqui, isso aqui é uma questão ambivalente, né? Uma questão que carrega uma série de problemas aí de contextualização de cada caso, né? Por quê? Porque existem políticas de segurança nacional que devem ser respeitadas e tudo mais, e isso envolve inclusive ali a proteção interna contra outros países, contra, enfim, invasores, etc. e tal. A questão, e parte disso que eu vou falar agora, tem a ver com a política hacker do Assange e do grupo dele. A questão é que essa seleção feita por eles se baseia na filosofia hacker do Wikileaks, que é transparência para os poderosos, privacidade para os fracos. E aí isso envolve sempre aqui, né? São sempre documentos que envolvem ou sabotagens ou interferências indevidas ou até crimes, né? Assassinato, tortura contra civis ou pessoas de outro país. Então, tudo que está escrito aqui, não existe nada aqui que comprometa a segurança interna dos Estados Unidos ou de outros países que são aqui denunciados, tá? E isso é uma questão importante para poder explicar bem o que significa ali esse modo de funcionamento do Assange e da galera dele, tá? E aí no finalzinho da 11 aqui ainda tem mais um trecho que vale a pena citar. Ele diz: as revelações desnudaram, olha só isso aqui, hein? As revelações desnudaram aspectos sinistros da política externa dos Estados Unidos, como os pedidos da secretária de Estado Hillary Clinton, que depois virou candidata, inclusive a presidente, né? Então, os pedidos da secretária de Estado Hillary Clinton a 33 embaixadas e consulados para que diplomatas espionassem representantes de diversos países na ONU, reunindo números de cartão de crédito, senha, dados de DNA. Outros documentos expunham mais claramente os crimes de guerra no Iraque, como um relatório que descrevia a execução sumária de 17 civis, incluindo 4 mulheres e 5 crianças. Execução sumária. Imagina se é um russo que faz isso, um chinês, né, um cubano, né? Imagina só. Os relatos e as tentativas de refrear processos criminais contra soldados norte-americanos. Os relatos da embaixada norte-americana na Tunísia, que descreviam em detalhe a extrema corrupção do governo do ditador Ben Ali, foram um enorme incentivo para a revolta tunisiana, que acabou por derrubá-lo em meados de janeiro de 2011, e outros países seguiram o exemplo no que ficou conhecido como a Primavera Árabe, tá? E o último parágrafozinho aqui, pessoal, na 11 e 12 desse trecho aqui, foi assim, olha só, e esse trecho aqui explica mais um pouquinho da filosofia hacker, tá, que eu disse no início, tá? Foi assim que grande parte da imprensa mundial travou contato com a filosofia do Wikileaks.
tratava-se da aplicação radical da máxima cyberpunk, privacidade para os fracos, transparência para os poderosos, e do princípio fundamental da filosofia hacker: a informação quer ser livre. Tá? Então é a mescla da liberdade de informação com a cautela da privacidade dos fracos e a transparência para os atos dos poderosos, especialmente aqueles que envolvem crimes, enfim, né, atuação aí, né, enfim, às vezes até, né, de assassinato, tortura em países estrangeiros, guerra, etc. e tal. Tá? Outro trecho importante está na página 14 aqui. Tá? Vamos lá, tudo isso aqui que eu estou falando são exemplos de documentos vazados pelo Wikileaks, muito importantes e que denotam aí uma série de crimes cometidos não só pelos Estados Unidos, mas por outros países também e também por empresas. Tá? Repetindo aqui. Página 14. Um exemplo foi o documento que ficou conhecido como a lista de compras do Império, ignorado pelos grandes jornais. Ele dissecava os interesses estratégicos norte-americanos em todo o mundo, quer dizer, um documento que dizia ali, né, quais eram os interesses dos Estados Unidos em outros países. E aí, olha só, tem o Brasil na jogada. Gasodutos na Rússia, até minério de ferro e nióbio no Brasil. Tá? Nele, o Departamento de Estado de Hillary Clinton pedia que suas embaixadas pesquisassem a segurança dessas instalações em segredo. E agora aqui, ó, abre aspas, olha só o trecho da nota. Ela falando, a Hillary Clinton, né? Não estamos pedindo que as embaixadas consultem os governos a respeito dessa solicitação. Quer dizer, ó, faz aí em segredo e, ó, sem consultar o governo, ignorando a soberania, ignorando o espaço, né, local do outro país, né? Mas eles são defensores da democracia, da liberdade, né? Enfim, o que mais, pessoal? Vamos lá, tá? Mais trechos aqui interessantes, importantes aqui para destacar, tá? Deixa eu ver aqui, onde está aqui, esse aqui, deixa eu ver aqui, vamos ver. Sim, aí tem um trecho aqui no qual eles estão discutindo a questão da liberdade da internet, o quanto que isso gerou, né, uma série de movimentações do poder para tentar controlar essa liberdade ampla da internet, divulgação de informações, etc. e tal. Tá? Então, diz aqui, né, na 44, se olharmos para a internet do ponto de vista das pessoas no poder, os últimos 20 anos foram aterrorizantes. E elas enxergam a internet como uma doença que afeta a sua capacidade de definir a realidade, definir o que está acontecendo, o que por sua vez é usado para definir o que as pessoas sabem sobre o que está acontecendo e a capacidade delas de interagir com a realidade. Isso aqui, curiosamente, né, e até de maneira meio hilária, é um pouco essa defesa bizarra, né, que os bolsominions têm feito nos últimos anos, desde que o Olavo de Carvalho começou a vomitar essas bobagens por aí, da tal da construção da narrativa. Não é preciso construir a narrativa, porque a esquerda, né, enfim, funciona dessa maneira, quando na verdade no Brasil, na América Latina inteira, a narrativa, 90% do tempo e da história, sempre foi construída pela direita. Sempre. Né? Por isso a gente teve um golpe militar aqui em 64, por isso que depois do golpe quem entrou no governo foi o Sarney, depois Collor, enfim, né? A narrativa é sempre da direita, historicamente, né? Então é muito engraçado pensar nessa postura patética, hilária, né? Ao mesmo tempo alienada, ingênua dos bolsominions, tá? E na verdade essa lógica aqui, quer dizer, esses documentos aqui divulgados pelo Wikileaks só demonstram isso, né? É claro que a gente também não pode achar de maneira ingênua que países como a Rússia, como a China não fazem isso, é óbvio que fazem, né? Mas parece, pelo que consta e pelo que, né, enfim, pelo que a gente tem visto aí nos últimos anos, que os Estados Unidos fazem isso de maneira muito mais violenta, veemente e sistemática, né, como uma coisa ali constante, tá? E o fato deles terem, né, eu já fiz vídeo aqui sobre isso, das 1000 e poucas bases militares do mundo, 800 são deles. Então, quer dizer, né, isso aqui é uma prática deles assim, corriqueira desde sempre, tá? Muito bem, pessoal. Então, o que mais? Vamos ver aqui. Onde está aqui o outro trecho que eu ia ler? Sim, aí o Julian Assange fala um pouco aqui sobre a filosofia, né, da técnica, né? Ele diz que há uma questão de interação sistematizada e finaliza aqui o trecho dizendo:
Algumas dessas técnicas podem ser democratizadas, elas podem ser disseminadas a todos. E aí esse trecho dele aqui é importante para entender como funciona o jogo do poder também. O poder como a apropriação dos mecanismos técnicos que ficam restritos durante muito tempo e às vezes para sempre, né, nas mãos de um grupo pequeno de pessoas, enquanto o restante funciona só na superfície da complexidade ali, enfim, né, e aí acabam sendo sempre alijadas de qualquer tipo de possibilidade mais ampla. Tá? Então ele continua. Algumas dessas técnicas podem ser democratizadas, elas podem ser disseminadas a todos, mas a maioria delas, devido à sua complexidade, é de técnicas que resultam de organizações estreitamente interconectadas como a Intel Corporation. Talvez a tendência básica da técnica seja passar por esses períodos de descoberta da técnica, centralização da técnica, democratização da técnica, quando o conhecimento sobre como fazer é passado para a próxima geração. Mas acho que a tendência geral da técnica é centralizar o controle naquelas pessoas que detêm os recursos físicos delas. Os servidores de internet quase todos estão nos Estados Unidos, né? Então isso aí já é uma questão também a ser pensada, tá? Sobre essa questão da liberdade de informação, né? E da liberdade da própria técnica. Tá? E aí, pessoal, na página 59 tem uma questão aqui que é muito interessante, tá? Que fala justamente sobre as conexões entre a imprensa e os governos de direita, especialmente na América, né? Na América, nos Estados Unidos e na América Latina de maneira geral. Teve um caso aqui, um escândalo de vigilância nacional em massa, sem ordem judicial, realizado pela NSA, que é o caso mais importante do gênero na história dos Estados Unidos. Esse caso, inclusive, foi o Snowden, né, envolvendo lá o Snowden e tudo mais. E aí a lei de vigilância para a coleta de inteligência estrangeira tornou ilegal para órgãos norte-americanos espionar cidadãos do país sem um mandado judicial. Após o 11 de setembro, a NSA passou a se envolver em transgressões em massa da FISA, que é essa lei lá, né? E em uma ação autorizada por um decreto-lei sigiloso aprovado pelo presidente George Bush. Foi o mesmo que veio aqui coagir o Lula em relação ao pré-sal. Tá? E aí a administração Bush alegou ter autoridade executiva para fazer isso sob os termos da legislação emergencial aprovada pelo Congresso em 2001, tá? Que era a autorização para o uso de força militar e o Patriot Act, né? Que foi aquela lei aprovada ali com a questão do 11 de setembro e tudo mais, que depois acabou gerando a invasão do Afeganistão, do Iraque, não deu em nada, né? Foi só matança e dinheiro para o bolso da indústria de armas, né? Enfim, para além da ampliação ali dos grupos radicais locais, que é isso que sempre acontece quando acontece esse tipo de coisa. Para finalizar, pessoal, olha só, aqui que é o mais importante, né, para essa questão da relação da mídia com o poder, tá? O poder político, né? Os jornalistas em questão, James Risen e Eric Lichtblau, foram contatados por um denunciante anônimo que revelou a existência do programa de vigilância, certo? Em 2004, o então editor executivo do jornal, Bill Keller, atendeu a solicitação da administração Bush de segurar a história por um ano até Bush ser reeleito. Então o jornal recebeu a informação, recebeu aquela denúncia, né? Tá vendo aí uma série de crimes, o governo está cometendo uma série de crimes aí para poder, mas é um governo, né, de direita. Nos Estados Unidos só tem governo de direita, né? Enfim, mas o governo então negociou com o New York Times, né? Não divulga essa informação, espera um ano, primeiro deixa o Bush ser reeleito. E lembremos aqui, né, quem lembra disso, quem estudou na época, quem estava atento a essas questões na época, a segunda eleição do Bush foi radicalmente questionada, porque teve lá um esquema, parece na Flórida, se não me engano, foi na Flórida, que parece que ele tinha perdido a eleição, se não me engano era o Al Gore, né, o adversário dele, e enfim, então vocês veem, né, houve sabotagem, né, de divulgação de informações que comprometeriam certamente ali a reeleição dele, e ao mesmo tempo sabotagem no próprio processo eleitoral, e eles querem pagar de tutores da democracia alheia, né? Uma coisa, né, até patética, né? Então mais um caso aqui que o pessoal do Wikileaks explanou aí pra gente, né? O que mais, pessoal? Deixa eu ver aqui o que mais. Ele fala da criptografia também, tá?
isso aqui eu já falei, eles falam da importância cada vez maior das pessoas terem acesso à criptografia para poder minimizar isso. Eu sei que eu estou passando por isso agora, né? Essa gente está aqui, enfim, né, monitorando o aparelho, o sistema privado e tudo mais, e vomitando o ódiozinho aqui todo dia, tá? Enfim, e aí para finalizar, pessoal, ainda os trechos desse livro aqui, tá? Repito aqui para vocês, tá? O capítulo 10, que fala sobre a filosofia hacker, tá? Do Assange, está na página 143, privacidade para os fracos, transparência para os poderosos. Então tá aqui mais uma vez o livro, tá? Cypherpunks, Julian Assange, com Jacob Appelbaum, Andy Miller Magoon e Jeremy Zimmerman, que são aí hackers também, aí a galera do bem, né? Os hackers do bem que estão mais preocupados em divulgar os crimes dos poderosos do que a vida privada das pessoas que não têm poder, tá? Então, e aí, pessoal, para finalizar aqui, vou trazer para vocês alguns exemplos rápidos desse outro livro, tá? Que é o WikiLeaks, Bastidores do Poder, que também tem questões muito importantes aqui e que denotam, né, e explicam por que o Assange está sendo tão perseguido aí pelo governo dos Estados Unidos, tá? Então vamos lá, aqui na página... cadê aqui? Ó, na página 19, tá? Tem duas questões aqui que o WikiLeaks achou documentos que o governo dos Estados Unidos solicitou ao Brasil, isso na época do governo Lula, tá? Se não me engano aqui 2007, né? Que o Brasil aceitasse prisioneiros de Guantánamo aqui dentro, né? Quer dizer, eles queriam fazer aqui o que eles estavam fazendo lá em Cuba. E o Lula negou, e aí tem aqui, né, reclamações e tal nos e-mails. E o segundo aqui diz o seguinte, né, que tinha um relatório de congressistas que afirma que deveria fortalecer os laços regionais, como o Mercosul e a Unasul, e com países da África e da Ásia. Isso foi uma opção do governo brasileiro, apesar de, abre aspas, provavelmente ser mais benéfico ao próprio interesse econômico do Brasil no longo prazo, se aproximar da União Europeia e dos Estados Unidos. Né? Nas análises é possível acompanhar o fortalecimento do Mercosul, enquanto ele comprometeu a formação da ALCA, que era a Área de Livre Comércio das Américas, uma iniciativa americana, estadunidense, né, para zerar tarifas no continente. Os textos apresentam o Brasil como uma força que contrabalanceia a influência dos Estados Unidos na América do Sul. Então, quer dizer, os Estados Unidos, essa questão da ALCA também ficou muito evidente ali na década de 2000 para 2010. Eles tentaram forçar a barra com a ALCA, que no final das contas é sempre para poder ampliar os interesses econômicos deles aqui dentro, tá? E existem pessoas aqui no Brasil que sempre jogam para poder garantir esses interesses deles, tá? Se não diretamente, às vezes indiretamente, tá? O que mais, pessoal? O que mais? Então, aqui na página 33 fala da prisão do Assange, tá? Importante também, quem quiser ler aqui também tem vários detalhes aqui sobre isso. E aí, na página 68, tem muita coisa interessante aqui, não vai dar tempo de falar tudo, tá? Mas tem um caso aqui que diz, né, que eles classificam o Brasil, isso em 2009, portanto, o governo Lula e Dilma ali, né? Acho que ela já era Dilma, né? Enfim, um telegrama datado de novembro de 2009, que discutia o rumo das relações exteriores no Brasil, diz, abre aspas, o Brasil considera entrar em uma competição com os Estados Unidos na América do Sul e desconfia das intenções americanas. Pois é, né? Eles têm intenções tão boas, né? O Brasil tem uma necessidade quase neurótica de ser igual aos Estados Unidos e de ser percebido como tal. É a visão dos Estados Unidos sobre a esquerda brasileira, né? Vê como é que é diferente? Vocês vão ver aqui que eu vou falar do Serra também aqui de novo, tá? Enfim, e aí tem um outro aqui que é mais inacreditável, né? Ele diz aqui, né? Em telegrama enviado em janeiro de 2009 a Washington, o ex-embaixador americano no Brasil, Clifford Sobel, deu algumas alfinetadas no Plano Nacional de Defesa anunciado por Lula no fim de 2008. Ele explica que a estratégia foi montada a partir da intenção do Brasil de ser, aspas, independente, como se isso fosse um erro, né? Eles estão querendo ser independente aqui, não pode não, né? Ele usou o termo entre aspas 3 vezes no documento, né? E aí continua aqui e tal, e tudo mais. E aí ele diz que eles classificam o Brasil também de paranoicos em relação à defesa do território, como se eles não fossem, né? Enfim, e tudo mais, tá? Então, pessoal, que mais, tá? A onda de denúncias, na página 90, tá? A onda de denúncias que a WikiLeaks publicou em seu site não atinge, como alguns podem pensar, apenas os governos. As empresas privadas também são alvos constantes de denúncias, o que dá a criação de Assange,
um caráter de vigilância maior do que teria se fosse apenas envolvido com questões políticas. Mas no final das contas é político também, né? Nesse capítulo veremos algumas denúncias que envolvem organizações conhecidas e suas consequências, tá? E eu vou citar só um exemplo aqui, teria vários aqui para citar, tá? O livro é grande, o livro tem quase 150 páginas, tá? Já deixo a dica para vocês aí mais uma vez. Mas esse caso que eu vou citar aqui, ele é bem característico, porque ele mistura política com economia e demonstra mais uma vez aqui a diferença entre a direita e a esquerda no Brasil, tá? Página 97, certo? Um exemplo desses documentos, né, foi o que aconteceu também em dezembro de 2010, quando documentos divulgados falavam sobre as petrolíferas norte-americanas. 2010 era Dilma, tá? Finalzinho do primeiro governo final, né? O Lula foi 2002 até 2010, não, isso ainda era o final do governo Lula, tá? Do segundo governo Lula. Então, em dezembro de 2010, documentos divulgados falavam sobre as petrolíferas norte-americanas que desaprovavam as novas regras para a exploração da bacia do pré-sal aprovadas pelo Congresso brasileiro. Por quê? Porque eram regras para poder hegemonizar, né, essa extração aqui no Brasil, né? E não só isso, olha só, despachos enviados pelo consulado norte-americano entre 2008 e 2009 revelaram que o ex-governador de São Paulo, José Serra, prometeu aos Estados Unidos que a regra seria alterada caso ele vencesse as eleições presidenciais, no caso de 2010 contra Dilma, né? Ainda bem que ele perdeu, né? Porque olha só, segundo esses documentos que foram entregues ao jornal Folha de São Paulo, Serra teria dito a Patrícia Pardal, diretora de desenvolvimento de negócios e relações com o governo da petrolífera norte-americana Chevron, que é uma das maiores lá dos Estados Unidos, o seguinte, abre aspas, isso Serra falando com eles, né, com a Chevron: deixe esses caras do PT fazerem o que eles quiserem, as rodadas de licitações não vão acontecer, e aí nós vamos mostrar a todos que o modelo antigo funcionava e nós mudaremos de volta. Mudaremos, como quem diz, né? Vamos voltar para aquele modelinho do Fernando Henrique, que era, ó, abrir as pernas e diz, vem com tudo, né? Como ele perdeu, né? E aí a gente se safou dessa aqui, né? Enfim, tá, pessoal? E aí continua aqui contando a história, mas o fato é esse. E aí tem várias outras denúncias aqui, tá? Tá aqui o Wikileaks Bastidores do Poder, do Sérgio Pereira Couto, tá? Então, quer dizer, o Assange, como eu disse aqui, é um dos grandes filósofos aqui do nosso tempo, da nossa época, porque está ponderando aí essa contradição violenta e esses meandros aí muito complexos, né, da liberdade de expressão, das relações de poder, dos crimes cometidos pelos grandes estados, especialmente Estados Unidos, e por empresas, e também por políticos subservientes, ou não dá nem para chamar o Serra de político, né? Um cara que faz um negócio desse é um verme, né? Mas enfim, o fato concreto é esse, né? Quer dizer, é um cara que está aqui defendendo interesses de empresas dos Estados Unidos. Então, quer dizer, essa é a direita brasileira. Isso aí é um complexo de poodle, né? É uma desidentificação absoluta com o interesse nacional, né? E, enfim, são vendilhões mesmo, é gente que está ali, ó, nos bastidores, trocando e-mails com empresas estrangeiras para poder, enfim, gerar ganhos para eles lá e não para a gente. Quando isso acontece, quando essa gente tipo Serra toma o poder, que foi o caso com o Temer, tal, porque eles não conseguiram, né, através da eleição e tudo mais, eles vão dar um golpe. Eles deram um golpe depois contra a Dilma, né, em 2015, 16 ali, né, 2014, 15, 16, e aí tomaram o poder à força, prenderam o presidente, etc. e tal, é assim que eles fazem, né? Então isso é importante para mostrar essa diferença radical entre a direita brasileira e a esquerda brasileira, tá? Enfim, então é isso, pessoal. Esses dois vídeos aí sobre o Assange, esperemos aqui que ele consiga aí, enfim, a sua liberdade para poder voltar a fazer esse trabalho importante aqui de divulgação dos crimes do poder e, enfim, dos excessos aí das grandes empresas, dos governos, dos países poderosos, tá? Porque isso é um trabalho importantíssimo, uma filosofia fundamental da nossa época agora, tá? Que ele tem cumprido aí de maneira brilhante, tá bom, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo aqui do canal, grande abraço, tamo junto.